Só que aí, gente, a Miley não quis de jeito nenhum se envolver novamente com a Disney e recusou fazer essas fotos. O Disney Channel obviamente impactou a indústria com seus projetos direcionados ao público jovem. Seus personagens marcaram época e fizeram seus atores se transformarem em lendas da infância de milhares de pessoas em várias gerações. Porém, algumas estrelas não lidaram ali muito bem com a fama de seus papéis e a coisa virou ali meio que um pesadelo. Hoje na TV 2002 vamos falar do porquê a Miley Cyrus odiava a Hannah Montana. Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002 depois que você se inscrever para não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, não se esqueça de deixar o like e compartilhar para poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo. Hey, I'm Miley Cyrus from Hannah Montana and you're watching Disney Channel. Thank you. Oi, estamos de volta para mais um vídeo super nostálgico aqui na TV 2002 e hoje voltamos com muita polêmica. Voltamos com uma das minhas séries favoritas de todas, a minha série favorita do Disney Channel. Eu acho que essa daqui, depois de iCarly, foi uma das mais marcantes em toda a minha infância porque é Hannah Montana, né, gente? Tinha toda essa magia de ver a vida de uma super estrela disfarçada, com um enredo muito bem trabalhado e ainda por cima músicas super viciantes que até hoje eu confesso que eu nunca superei. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre Hannah Montana no dia 20 de janeiro de 2021, no ano passado, e eu falei sobre a história por trás da série e eu contei que a Miley não curtia muito a personagem após a série. Só que eu falei ali brevemente sobre esse assunto e muitos pontos importantes nem eu sabia naquela época. Só pouco tempo depois que eu fui descobrir que muita coisa rolava com a Miley ainda enquanto estava acontecendo as gravações. É uma história assim bem doida que vamos ver agora. Bom, Miley Cyrus com certeza é uma das maiores estrelas do mundo que ganhou fama mundialmente interpretando a Hannah Montana na série do mesmo nome no Disney Channel. Apesar da série se tornar simplesmente um fenômeno global, ela trouxe alguns fatores que marcaram ali negativamente a vida da Miley e isso mudou toda a sua relação com a personagem. Mas antes de irmos para esse ponto, vamos entender como tudo isso deu início. Miley Ray Cyrus, nascida como Destiny Hope Cyrus, é uma cantora, compositora e atriz norte-americana que nasceu no dia 23 de novembro de 1992 em Franklin, no Tennessee. Filha de Leticia Cyrus e do famoso cantor country Billy Ray Cyrus, a Miley desde pequena era vista por seus pais como uma pessoa que realizaria grandes coisas na sua vida. Por isso esse nome Destiny Hope, que significava esperança do destino. É um nome assim bem criativo e místico, mas a Miley não curtiu muito esse nome e mudou para Miley Ray oficialmente no ano de 2008. O início de toda essa história que iríamos acompanhar começou, claro, muito cedo, como já é de costume em várias estrelas. A Miley desde pequena sempre demonstrou diversos talentos em várias áreas, porém apenas aos 9 anos de idade que ela se interessou de verdade pela atuação. E o pontapé inicial se deu quando ela iniciou suas aulas no Armstrong Acting Studio, quando ela vivia ali com sua família em Toronto, no Canadá, por causa da série de televisão em que seu pai atuava. Aqui você já percebe que ela nasceu nesse meio. E como ela tinha esse contato, é claro que seu primeiro trabalho seria na série do seu pai chamada Doc. Have I done something to you? I don't know what you mean. I was just making a joke. Ela começou ali a ter outras participações em outros projetos para poder pegar experiência, mas com apenas 11 anos de idade, as coisas começaram a mudar para toda uma geração, não só para ela. Gente, quando ela tinha 11 anos, ela fez a audição para um papel de uma melhor amiga em um seriado do Disney Channel sobre uma popstar secreta. Só que os executivos do Disney Channel simplesmente acharam que ela estava muito jovem para o papel e não concordaram em dar o papel para ela. Mas a Miley persistiu tanto que isso resultou em outra chamada para futuras audições para esse mesmo projeto. Eles viam que ela tinha talento, mas só que ela era muito nova pro que eles estavam buscando. Mas só, gente, que a insistência que ela estava fazendo ali meio que foi considerada porque eles sabiam que ela era capaz de trazer para aquele show. Só que tudo mudou quando a Miley resolveu fazer o teste pro papel principal da Zoe Stewart. Nessa fase do teste, eles viram ela cantando e atuando. Era a chave para a escalação da estrela. Ela foi contratada, teve o enredo mudado para se adaptar a ela, a Zoe virou Miley e o seu pai ainda ganhou um papel de super destaque na série. Em 24 de março de 2006, entrava no ar o primeiro episódio de Hannah Montana nos Estados Unidos. Até então, era a série com a maior estreia já vista em todo o Disney Channel. Gente, foi simplesmente uma loucura. A estrela se tornou muito popular entre as crianças e adolescentes, levando a uma carreira musical de super sucesso assim em meses.
Pra vocês terem ideia, o primeiro álbum da Hannah Montana já estreou no número 1 da Billboard 200 e foi o 8º álbum mais vendido nos Estados Unidos no ano de 2006, vendendo aproximadamente 2 milhões de cópias. A Hannah Montana mania se espalhou e pedia por shows. Isso levou a Miley a muitas cidades do país, junto com as Cheetah Girls. E o problema começa aí. Pensa só, você não é mais uma pessoa normal. Você é uma super estrela que a partir daí vale ouro. Para uma menina de 13, 14 anos, era algo meio absurdo de experimentar, porque na cabeça dela, ela continuava sendo uma pessoa normal. Mas só que o pior disso tudo, gente, é que ela virou meio que um material de uma empresa. A Disney já não queria saber desde o início do bem-estar dela e agora com todo esse sucesso piorou. Eu costumo aí ver muita gente olhando para alguns cantores da Nicki e pensando como a carreira deles não foi tão magnífica como acontece com cantores dentro da Disney. E isso fica bem mais claro recentemente quando vemos os relatos dessas estrelas da Disney. Nem tudo era mágico, gente. Os cantores da Disney foram bem sucedidos ali dentro porque, claro, a Disney tinha uma boa influência no mercado, mas também essas personalidades eram muito explorados. No caso da Miley, ela era a primeira estrela da Disney que teve uma carreira musical vinda de uma série. Antes tínhamos casos como a Britney, o Justin Timberlake e até a própria Hilary Duff, que eram cantores que trabalhavam lá. Mas só, gente, que a diferença da Miley para eles é que eles desenvolveram sua carreira fora de um plano Disney. A Disney percebeu como ela podia lucrar com contratos de gravadoras dentro da Disney e foi a fundo. A ideia de uma estrela comandada pela Disney só foi planejada mais pra frente, exatamente com Hannah Montana. E a partir daí, deu início a toda uma geração de estrelas da música. Outro ponto que sabemos dessa vivência era relacionado à forma que eles lidavam com essas crianças. As coisas tratadas pela Miley em algumas entrevistas mais recentes são bastante em comum com as situações vividas pela Zendaya, a Bella Thorne e quem sabe muitas outras que nem chegaram a tocar no assunto. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a Zendaya e a Bella e uma das coisas que mais me chama a atenção nas duas histórias é como elas tinham que se manter muito perfeitas. A Miley fala que ela não tinha muita liberdade, ela apenas seguia as ordens da produção, que às vezes eram bem traumatizantes. Uma das memórias ruins dela é em relação ao seu primeiro período menstrual. Isso tudo simplesmente aconteceu durante a gravação da série, enquanto ela usava uma calça branca apertada. Ela conta que ela não sabia o que fazer porque ela não tinha experiência e ela pediu apoio da produção e foi maltratada. A equipe simplesmente fez ela fingir que estava tudo super normal e ela gravou o episódio do jeito que ela estava. Ela não tinha nenhum apoio ali naquele momento. Eu também tenho que falar sobre mais uma coincidência entre a história da Zendaya e da Bella. Nos vídeos das duas, eu falo que os bastidores de No Ritmo era basicamente assim uma competição feminina, onde basicamente as duas estrelas de No Ritmo eram encorajadas pela produção a tentar uma ser melhor do que a outra. Isso era, gente, literalmente uma rivalidade criada pela Disney para poder conseguir o que eles queriam sem se importar muito com a vida pessoal das atrizes. E isso, gente, infelizmente também aconteceu com a Miley e com a Emily Osment, que fazia Lily, a melhor amiga da Miley. Ela conta que as duas sempre tentaram ali se tornar melhores amigas, já que elas conviviam assim o tempo todo basicamente. Mas só que essa relação infelizmente nunca deu certo como elas queriam. Mas aqui parando pra pensar, Hannah Montana demorou um monte. Se pararmos para observar, a Miley realmente vivia uma vida dupla, já que ela vivia focada nesse trabalho e era ordenada o tempo todo para gravar novas músicas, gravar comerciais e fotos novas. Só uma pausa aqui, vocês já perceberam a quantidade de músicas que tem Hannah Montana? Mas só, gente, que as coisas mudariam após a terceira temporada. Bom, gente, 2006, 2007 e 2008 foram anos bem lotados e super importantes para a carreira da Miley Cyrus. Hannah Montana era uma febre e era o maior sucesso do canal na época. Eles simplesmente conseguiram lucrar absurdos com essa marca. Os produtos da Hannah Montana vendiam assim como se fosse água. Mas só que chegou um momento ali em que a Miley cresceu e algumas coisas começaram a incomodar. Pra você que não sabe, a quarta temporada da série foi um pedido da própria Miley Cyrus, que queria que fosse o final de toda a série. Até porque, pelo que parece, a Disney não queria finalizar tão cedo. Essa quarta temporada, chamada de Hannah Montana Forever ou Hannah Montana pra sempre, foi muito especial para os fãs e é considerada a melhor temporada por ter momentos assim tão emocionantes.
Mas como gostamos de ver a fundo esses bastidores, uma das verdades que resultou no fim do show foi que a Miley começou a ver que aquilo ali não combinava mais com ela. Em entrevista para a revista Elle, a Miley revelou o seguinte, abre aspas, no minuto que tive a minha primeira relação sexual foi tipo, eu não posso mais colocar essa peruca de novo. É estranho, eu já tô crescida. Isso foi uma das coisas que fez a Miley repensar no que ela estava fazendo. Antes ela vivia achando aquilo tudo normal por já estar acostumada e também por não conhecer outros caminhos. Era meio que algo que já estava ali no automático. Ela foi colocada ali com apenas 11 anos de idade e sinceramente ela não viveu uma infância e nem uma adolescência normal. Para a revista Marie Claire, ela conta que se tornou ansiosa aos 12 anos de idade. Tudo isso por causa da rotina exaustiva e sem distração. Isso também influenciou na forma dela ver o próprio corpo, porque ela começou a exigir muito da aparência dela por toda essa pressão estética que o canal tem. Ela revelou inclusive que ela chegou em um momento em que ela não conseguia não se ver como Hannah Montana. Só que a chavinha foi mudando quando ela viu que ela não era tratada como uma pessoa. Ela era vista apenas como uma mascote da Disney. A desvinculação da Hannah começou ainda na 4ª temporada, durante o período ali de divulgação da série, presta só atenção. A Miley gravou ali a série, o contrato já tinha acabado e eles precisavam ali de algumas fotos novas para poder fazer a divulgação dessa 4ª temporada. Só que aí, gente, a Miley não quis de jeito nenhum se envolver com a Disney e recusou fazer essas fotos. A Disney simplesmente necessitava dessas novas fotos. Eles chegaram a implorar para Miley e ela simplesmente não aceitou. O jeito que eles encontraram foi usar Photoshop. Eles fizeram as montagens toscas, pegaram o rosto da Miley e colocaram em fotos de alguma outra pessoa aleatória. Essas fotos fakes eram simplesmente fotos oficiais da Disney. E eu nem preciso dizer que as pessoas fãs da série esculhambaram essas fotos, né? Muito tempo depois de muito implorar, a Miley resolveu aceitar e fazer essas fotos. Deve ter dado pena, né, da Disney? As fotos finais são com certeza as mais marcantes da série, por ser realmente a última vez que vimos a Miley vestida de Hannah. Quando pisou no palco pra valer, se transformou numa outra pessoa. E ela tá forçando um pouquinho, eu acho que ela não precisa disso. E depois daí, gente, vocês devem se lembrar que vimos toda aquela transformação da Miley, de uma estrela teen para uma estrela que cresceu. Aquela foi realmente a forma dela tentar se desvincular da personagem e dizer ao mundo que ela cresceu. Pra mim, ela continua sendo a Hannah, claro, mas na minha cabeça eu consigo ver assim várias versões da Miley, e eu acho que esse foi o intuito que deu tão certo. Pra vocês terem noção, se vocês perceberem a reação da família dela em relação a toda essa transição, todos estavam ali apoiando ela porque eles sabiam da importância daquilo e grande parte da família sofreu muito com o sucesso de Hannah Montana. Apesar deles terem vivido muitas coisas boas durante aquela época, o pai da Miley revela que a série abalou muito a relação de toda a família. Recentemente nós temos uma Miley mais madura que sabe lidar ali melhor com o passado e que revelou que após a série via Hannah Montana como um trauma. Ela simplesmente fazia de tudo para tentar se desligar do passado e tentava ofuscar de toda maneira as lembranças das pessoas. Mas o que eu posso dizer, gente? É impossível apagar o passado. Hoje em dia, ela aprendeu a conviver com essa situação e se deu conta que a personagem foi tão especial para a vida e para a carreira dela. Querendo ou não, a série impulsionou a Miley para um estrelato definitivo. Nós começamos a ver finalmente que tudo que a Miley precisava era se encontrar como pessoa e artista para poder perceber o impacto que ela causou com a popstar da ficção. Desde o fim da série, a carreira dela só vem se renovando ano após ano e cada vez nós vemos uma Miley mais original. Depois de tanto se afastar do assunto e depois até de falar que a Hannah estava morta, vimos a Miley usando a peruca que ela ainda guarda e a grande surpresa de aniversário nos 15 anos do ano passado. E quando perguntada sobre uma continuação da série, a Miley responde que tem muita vontade de fazer. Mas só que dessa vez, ela estaria comandando tanto o enredo como a direção para poder mostrar um lado mais real da Hannah Montana. Esse seria um sonho de todo um fã e eu acho que faria muito bem para o nosso contexto ultimamente. Por isso, vamos acompanhar todas as notícias e sempre relembrar o melhor dos dois mundos. Mas e aí, o que é que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.
Se você gostou desse vídeo, já peço que você deixe o like para poder chegar a muito mais gente, e é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai amar o assunto para poder ajudar no meu trabalho. Ah, já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, inscreva-se para não perder nada aqui na TV 2002 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!